Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, ao vivo pela TV Vale. E hoje vamos debater, vamos falar um pouco sobre a Irmandade da Santa Casa de Caridade. E a nossa convidada é Conceição Duarte, escritora, pesquisadora. E é claro, você que vai poder participar, como todos os dias, pelo nosso site www.tvvalenet.com.br e pelo telefone 3531-1013. Conceição Duarte, que prazer recebê-la mais uma vez. Seja bem-vinda, boa noite. Agradecida, Marconi, mais um momento de confiança da nossa pessoa, não é? Agradeço muito, dou boa noite aqui também para os telespectadores e estou aqui para esclarecer pontos importantes da nossa vida. No caso aí, você me convidou para falar sobre a Irmandade da Santa Casa de Caridade de Diamantina, então eu estou aqui para esclarecer e educar. E eu gostaria até de antemão de falar com você e falar com os telespectadores que eu sou apolítica partidária, não estou aqui ou não estamos aqui para fazer críticas, estamos aqui para educar e esclarecer pontos importantes desta nossa relíquia que é a Santa Casa. Então vamos começar entendendo um pouquinho. Irmandade da Santa Casa, Irmandade Santa Isabel, o que é a Irmandade? Olha, o nome real, certo e atual é Irmandade da Santa Casa de Caridade de Diamantina. Este é o nome real. Tem outros? Alguém quis trocar este nome depois de 222 anos, que esse ano nós fizemos 223 anos, que foi fundada a Santa Casa, que ela foi fundada em 1790. E nós, irmãos da Santa Casa, estudamos sempre, que é uma das coisas mais importantes dessa Irmandade, é um estudo, né, que a gente faz dos estatutos da Santa Casa para proteger a essência da Santa Casa, a essência dessa relíquia, não é? Porque para nós a Santa Casa é uma relíquia, até Diamantina, patrimônio da humanidade, Santa Casa, patrimônio da comunidade. E a comunidade é a representação diante da comunidade, é a Irmandade que representa. Nós temos uma organização lá dentro, temos o provedor que deve ser escolhido entre os irmãos, temos também a mesa administrativa que deve ser escolhida entre os irmãos. Pois é, mas o provedor, a mesa administrativa são da Irmandade ou da Santa Casa? Tem diferença? É da Irmandade, porque ela nasceu justamente para proteger a Santa Casa de Caridade. Foi para isso que ela nasceu. E justamente frater quer dizer irmão. Então, Irmandade, nós todos lá somos irmãos. Não tem ninguém mais do que ninguém, não é? Agora, os irmãos devem se comportar assim como irmãos, né? E esses irmãos começaram, quando foi fundada a Santa Casa, pertinho do tempo em que Tiradentes esteve aqui, em Diamantina, até no nosso livro, o Artífice John Rose, um inglês em Diamantina, que nós contamos a história da Santa Casa. Neste livro nós contamos que Tiradentes reuniu aqui com a família Rolim, né? Os primeiros pensamentos da Inconfidência Mineira foram nessa casinha que era a Santa Casa naquele tempo, né? 1790. Ele esteve aqui em 1789, mais ou menos, conforme nos diz, né, a história. Qual que é a função, qual que é o papel hoje da Irmandade, no contexto da Santa Casa? Desde o princípio, o nosso papel é de guardiões,
protetores da Santa Casa. Nós estamos ali para proteger a Santa Casa. Mas o que diferencia, por exemplo, a atuação da Irmandade no início da Irmandade hoje? Quer dizer, proteger de quê? De quem? Entendeu? Acho que... porque você fica sabendo que é o ser humano, né? E o ser humano vacila. E nem todo ser humano segue uma linha correta. E a gente encontra de tudo dentro da Irmandade ou fora da Irmandade, como a gente encontra na sociedade. Pois é, mas e a gente tem que proteger a essência, porque a finalidade dela, não é proteger os pacientes, os funcionários, não é? Eu digo a diferença porque eu já tive notícia de, em tempos passados, precisou de alguma coisa, procura um irmão, ele vai lá e leva alguma coisa. Eu acredito que hoje em dia a Santa Casa não precisa desse tipo de ajuda. Proteger de quê? Entendeu? Houve a época até que as portas da Santa Casa foram fechadas, porque os irmãos não deram conta de sustentar os pacientes, como, por exemplo, os irmãos antigamente, eu até, quando fez os 220 anos da Santa Casa, eu contei que tinham voluntários que não eram bem organizados, mas eram pessoas que levavam de tudo, levavam desde o óleo, não tinha óleo naquela época, era o tocinho, a roupa de cama, o pão, o arroz, o feijão, levavam de tudo para os pacientes. E houve uma época que eu também escrevi nessa história da Santa Casa, que essa história dos 220 anos foi pedida à minha pessoa, como escritora, pelo Valtinho Souza, né, que foi provedor lá, e também o Toninho, do INSS, né, o Antônio Carlos Fernandes, que era o primeiro secretário. Eles me pediram que eu escrevesse a história da Santa Casa, desde a fundação. E tem no nosso blog Fatos Históricos de Diamantina, escrito por nós, justamente todo o tempo, desde a fundação, que foi pelo Manuel Jesus Fortes, né? A fundação, a compra daquela casinha, que era insalubre, não é? Mas que ajudava as pessoas doentes a ficarem ali quando precisavam. Tinha também, até eu, nos nossos trabalhos, eu encontrei uma doação até da Princesa Isabel, mandando esmolas, porque a Santa Casa vivia de esmolas. Pois é, e hoje? Vai proteger de quem? Dos próprios irmãos, não? Não. Hoje a Santa Casa tem a Irmandade, que são poucos irmãos, né, que ajudam, contribuem, tem os carnês mensais, que a gente ajuda também, porque a Santa Casa, não só a nossa, mas as Santas Casas do Brasil estão todas enfraquecidas porque iniciaram por esmolas. E hoje, como por exemplo naquela época, no nosso trabalho, eu ainda contei que os médicos não podiam dar assistência lá, porque não tinha dinheiro para pagar. E eles davam aquela assistência de graça. Seria até interessante que vocês lessem no nosso blog, né, Fatos Históricos de Diamantina, a história da Santa Casa. Então, os médicos davam de graça, nós citamos os nomes de vários que davam o seu trabalho, e os doentes não ficavam sem assistência. Hoje, não. Hoje tem a ajuda de verbas, tem promoções, aliás, as voluntárias também colaboram, que as voluntárias fazem promoções, lençóis, fazem trabalhos, vendem para ajudar no sustento. E eu até poderia contar para você, já que está se tratando da nossa pessoa, o tempo de meu avô,
Algemiro Pompulone Duarte. Eu vou pedir para a senhora contar esse caso daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um rápido intervalo. Você Sim. pode participar junto com a gente pelo nosso site tvvalinete.com.br, pelo telefone 3531 1013. Voltamos já.